Vamos mergulhar hoje numa das passagens mais curiosas e misteriosas de toda a Bíblia. É um trechinho bem pequeno lá no livro de Gênesis, mas que, olha, há milênios deixa todo mundo de cabelo em pé. Teólogos, historiadores e, claro, a gente. É uma história que fala de gigantes, de anjos e de uma era de heróis lendários. Tudo isso um pouco antes do grande dilúvio. E o texto aparece assim quase do nada. De repente, no meio da genealogia de Adão, a narrativa joga no nosso colo esses seres misteriosos, os Nefilins, e fala de uma união bem estranha entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E logo depois, a história simplesmente segue para Noé, deixando um monte de perguntas no ar. E é exatamente aqui que o nosso mistério começa. Afinal de contas, quem eram essas figuras? Eram gigantes de verdade? De carne e osso? Algum tipo de híbrido entre anjos e humanos? Ou será que era só uma metáfora para reis tiranos da época? É isso que a gente vai investigar hoje. Para a gente começar a desembolar esse mistério, a gente precisa ir para o básico, o significado das palavras. Sabe, as pistas mais importantes para entender o que as escrituras estão dizendo estão escondidas nos próprios termos usados lá no hebraico original. Olha que interessante, o próprio nome Nefilim já é uma pista em tanto. Ele vem da raiz hebraica nafal, que significa cair. Isso, de cara, já faz a gente pensar em alguma coisa ou alguém que caiu ou que foi derrubado. E a forma como essa palavrinha foi traduzida ao longo dos séculos muda completamente a história. A Septuaginta, que é a tradução grega antiga da Bíblia, por exemplo, usou a palavra gigantes. Outras traduções mais antigas sugerem os violentos. Mas, se a gente for pela raiz hebraica, a tradução mais literal aponta para os caídos. Uma ideia, cheia de significado. Agora vamos para a segunda peça desse quebra-cabeça, a expressão filhos de Deus, ou em hebraico, Bene Ha-Elohim. Esse termo não é muito comum, e para a gente entender o que ele quer dizer, a gente precisa ver como ele é usado em outras partes da Bíblia. E nesse ponto, o contexto bíblico é bem claro. Lá no livro de Jó, a expressão filhos de Deus aparece várias vezes para descrever os anjos da corte celestial. Essa consistência toda leva muitos estudiosos a concluir que, lá em Gênesis, o termo também está falando de seres angelicais. Com isso em mente, vamos então para a nossa primeira grande teoria, que também é a interpretação mais antiga e, sem dúvida nenhuma, a mais dramática de todas. Essa visão, que era a mais comum no judaísmo antigo e no início do cristianismo, entende a passagem de forma bem literal. Anjos, seres do céu, desceram para a terra, se uniram a mulheres mortais e dessa união nasceram os Nefilins. Bem, cinematográfico, né? E os argumentos que sustentam essa teoria são fortes, viu? O uso consistente do termo filhos de Deus para se referir a anjos, o contraste direto com filhas dos homens e também o fato de que textos antigos muito influentes, mas que não estão na Bíblia, como o livro de Enoque, detalham essa história de anjos rebeldes. Mas sempre tem o mas. Existe uma objeção teológica bem importante. Numa passagem do Novo Testamento, o próprio Jesus afirma que os anjos no céu não se casam. Então como é que eles poderiam ter tido filhos com mulheres? E aqui está o pulo do gato para quem defende essa teoria. A distinção entre os anjos santos e os anjos caídos. O argumento é que a declaração de Jesus vale para os anjos fiéis, que estão no céu. Já os anjos caídos, por definição, abandonaram a ordem de Deus e a sua própria morada, como diz a Epístola de Judas. A transgressão deles teria incluído justamente essas uniões proibidas. Beleza, isso tudo nos leva à segunda grande interpretação, que oferece uma explicação, digamos assim, mais pé no chão para esse mistério todo. De acordo com essa visão, a história não é sobre anjos, é sobre gente. Filhos de Deus seria um título para a linhagem de Sete, o filho de Adão que seguiu a Deus. E as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim. A grande tragédia nesse caso seria a corrupção da linhagem sagrada, um passo fundamental na escalada do mal que acabou levando ao dilúvio. Essa interpretação vai ganhando força com o tempo, principalmente com teólogos como Agostinho, porque ela resolve aquele problema dos anjos. Ela se encaixa bem na história da corrupção humana que leva ao dilúvio e tem até algum apoio em outras passagens em que pessoas boas são chamadas de filhos de Deus. Só que essa teoria também tem um desafio enorme. Se foi só o casamento entre duas famílias, por que a Bíblia descreveria os filhos deles de uma forma tão extraordinária? Por que chamar de nefilins, de valentes, de homens de fama? A explicação parece um pouco simples demais para a grandiosidade da descrição, né? E essa grandiosidade na descrição dos nefilins nos leva a um ponto bem importante. Eles não foram um caso isolado. O mundo bíblico, ao que parece, era um lugar onde raças de pessoas muito altas eram uma realidade.
e uma realidade temida. Anos depois, quando os israelitas finalmente chegam à terra de Canaã, eles encontram outros gigantes. Os espiões, lá no livro de Números, dizem que viram os próprios nefilins por lá. E a Bíblia ainda menciona os refaíns, os anaquins, de onde veio o famoso Golias, e os êmens. Isso mostra que para os antigos hebreus, a ideia de que existiam gigantes era um tema recorrente na sua história. No fim das contas, o mistério dos nefilins resiste ao tempo por um motivo muito simples. O texto de Gênesis é incrivelmente curto. São só 4 versículos que abrem a porta para um mundo de possibilidades, mas sem nos dar um mapa claro do que aconteceu. E é exatamente essa falta de detalhes que alimenta o fascínio e o debate até hoje. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Talvez o verdadeiro poder dessa história não esteja em encontrar uma resposta definitiva, mas na pergunta que ela provoca. O que essa narrativa sobre a mistura do céu e da terra nos diz sobre o nosso próprio fascínio e até o nosso medo em relação àquela fronteira fininha entre o que é humano e o que é divino? A resposta, quem sabe, continua sendo um dos grandes mistérios.